aí, pessoal? Aqui é o Guaxi Plays e hoje vamos falar de duas franquias lendárias da Capcom, que à primeira vista parecem ser bem diferentes, mas têm várias semelhanças. Estou falando de Resident Evil 4 e Devil May Cry 1. Ambos os jogos têm raízes na mesma engine e trazem um estilo único. Mas será que você percebeu todas as ligações entre eles? Eles têm uma conexão curiosa, já que o Devil May Cry nasceu de um protótipo de Resident Evil 4. Vamos descobrir como isso aconteceu. No final dos anos 90, a Capcom queria inovar com a série Resident Evil. Um dos primeiros protótipos para Resident Evil 4, dirigido por Hideki Kamiya, acabou ficando tão diferente que decidiram criar um jogo totalmente novo, o Devil May Cry. A ideia inicial era um jogo mais voltado para ação, com um protagonista ágil e acrobático, diferente do terror tradicional de Resident Evil. Isso acabou moldando o DNA de Devil May Cry. Ambos os títulos compartilham a ideia de ação frenética com uma história cheia de mistérios. Para efeito de comparação entre as semelhanças, eu separei 5 elementos para comparação: a engine, os cenários, os personagens, os designs e as cenas. O primeiro elemento que vamos analisar é a engine. Falando de uma maneira mais simplificada, é um conjunto de bibliotecas ou um programa de computador que simplifica o desenvolvimento de jogos eletrônicos. Devil May Cry trouxe uma perspectiva em terceira pessoa, com ângulos de câmera ainda fixos, como os Resident Evil antigos, porém dinâmicos, algo que mais tarde seria refinado e usado em Resident Evil 4. Ambos os jogos são feitos na mesma engine, o que explicam várias semelhanças técnicas. O primeiro Devil May Cry foi algo baseado nos Resident Evil clássicos, isso explica a movimentação um pouco mais travada. Nessa parte eu confesso que eu fiquei pesquisando bastante sobre. A engine usada em Devil May Cry 1 compartilha com os Resident Evil antigos não só similaridades em termos de gameplay, mas também o formato dos arquivos, como por exemplo os Player Data Files e a fonte de menu / diretório de texto, enfim, que inclusive são arquivos encontrados somente nos 3 primeiros Resident Evil, deixando mais claro que esse seria um protótipo do 4. Bom, outra semelhança é que os cenários originais foram escritos por Noboru Sugimura, que também escreveu os 3 primeiros jogos da franquia. O Devil May Cry 2 teve sua engine com base no primeiro jogo, e o Devil May Cry 3 teve base no Resident Evil Outbreak. Mais pra frente, no futuro, temos a MT Framework, foi usada em Devil May Cry 4, Resident Evil 5, 6, Revelations 1 e 2, HD Remaster e o Zero Remaster, né? Aquela geração ali do Play 3. Inclusive Marvel vs Capcom 3. Essa engine permitiu que a Capcom criasse uma sensação similar de fluidez nos controles e nas animações. Atualmente temos a RE Engine, né? Ou RE Engine, que são feitos os jogos dessa nova geração de consoles, né? Como por exemplo Resident Evil 7 e o Devil May Cry 5. Bom, comparando agora os dois jogos, o primeiro jogo tem aquele aviso de gore antes, as cenas de entrada e saída de portas. Tanto o Leon quanto o Dante têm um controle mais focado na ação, algo que foi um passo importante para os jogos da Capcom na época, e inicialmente gerou controvérsia entre os fãs antigos da saga. Observe como os dois jogos usam animações detalhadas de combate e movimento. Em Resident Evil 4, a gente vê o Leon lutando contra hordas e muitos ganados, enquanto o Dante no Devil May Cry faz combos mais elaborados, tem bastante marionete e tudo, mas a ideia de controle preciso e fluido é uma marca comum entre os dois jogos. O segundo tópico são os cenários. Se você prestar atenção nos cenários de Devil May Cry, eles têm um ar gótico e sombrio que lembra bastante os ambientes de Resident Evil. Você vai ter os castelos, a sala da furadeira gigante, sala de lava, as chamas azuis do navio do mercador, os esqueletos de aviso no labirinto na vila, o esgoto, algumas salas escuras que parecem a sala das armaduras. Eu trouxe também esse vídeo vazado de como ia ser o Resident Evil 4. E, bom, tem muitos elementos sobrenaturais nele. O terceiro tópico são os personagens. Tanto o Leon no Resident Evil 4 quanto o Dante em Devil May Cry, eles têm personagens carismáticas e confiantes, quebrando um pouco o padrão dos heróis mais sérios dos jogos anteriores da Capcom. O Leon e o Dante são personagens principais que enfrentam ameaças sobrenaturais e grandes vilões. Ambos são heróis meio solitários, com a personalidade bem cativante. Eles misturam seriedade com alguns momentos de humor. Principalmente o Dante nesse jogo, a gente tá muito acostumado a ver ele fazendo brincadeira e outras coisas nos outros jogos da série, mas aqui ele tá com uma pegada bem mais Leon. Bom, a Ada e a Trish, elas são misteriosas, sedutoras, babilônicas, faraônicas. Ambas trabalham, entre aspas, né, pro inimigo, já que a Trish atraiu o Dante pra ilha e a Ada trabalha meio que pra quem paga mais. Temos também o Krauser e o Nelo Anjo. Essa luta ela não
é tão desenvolvida assim no Devil May Cry, mas a gente acaba por descobrir nesse jogo mesmo que o Nelo é o Virgil, que é o irmão do Dante, né? Que acaba causando e enfrentando uns problemas aí no 3, já que a ordem dos jogos é toda fora do padrão. E foi parar na mão do Mundus, que é o chefe que a gente enfrenta nesse jogo, né? O Krauser era ex-parceiro de missão de Leon, que não só o acompanhou em transmissões, mas os treinou também. São dois personagens com uma história cinza e que acabam perdendo a cabeça ao enfrentar nossos queridos protagonistas. E também tem o Cedar e o Mundus, né? Um doido querendo espalhar praga pro mundo, o outro doido querendo espalhar demônio pelo mundo. Tem nem o que falar, né? O quarto elemento são os designs. Principalmente os designs de inimigos. Ambos os jogos têm inimigos que, mesmo sendo diferentes em conceito, eles compartilham uma estética gótica e macabra. Alguns designs são bem semelhantes também, como por exemplo a espada Sparda e o braço do Krauser. Também tem aqueles répteis gigantes que parecem os Hunters, os insetos gigantes que parecem os Novistadores. O quinto elemento são as cenas. Os dois jogos têm muitas cenas parecidas, como a chegada nas ilhas, os óculos de Trish e Ada, a cena da luta final contra o Mundus, parece a cena contra o Sadler. É uma semelhança é que a Trish joga o poder dela, que nem a Ada joga a bazuca. Outra semelhança é que depois o Mundus ele volta como qualquer vilão médio do Resident Evil. Ele finge que morreu, aí ele volta, meu Deus, ainda mais monstruoso, cheio de olhos, você tem que tirar nos olhos, blá 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 blá. E a cena final, né, do Dante e da Trish saindo no avião e o Leon e a Ashe ali no barco. A gente pilotando essas coisas sem ter a menor noção. Bom, como vimos, embora Resident Evil 4 e Devil May Cry sejam gêneros diferentes, a Capcom fez escolhas de design que unificaram os jogos de uma forma incrível. Se você é fã de um, provavelmente você vai gostar do outro também. É incrível ver como esses dois jogos, que parecem tão diferentes, têm raízes tão conectadas. Eu espero que vocês tenham gostado desse mergulho na história dos games. E você? Já tinha reparado nessas semelhanças entre o Resident Evil 4 e Devil May Cry? Qual deles é o seu favorito? Comenta aqui embaixo. E aí, o que achou da semelhança entre esses dois títulos? Deixe seu comentário e me conta qual deles você mais curte. E não se esqueça, por favor, de curtir e de se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Tchau, tchau. Guaxinim saindo.